Olá, boa tarde a todos, bem-vindos a mais um bate-papo sobre long and short e outros tipos de estratégias quantitativas. Eu sou o Luiz Fernando Roxo, algumas pessoas já devem me conhecer. Eu sou o instrutor responsável pela área de opções e long and short, arbitragens, esse tipo de conhecimento dentro da turma, dentro do grupo Banif Invest de instrutores. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre long and short, vamos ver o sistema Pair Traders, que você tem acesso ou no seu site, Banif Invest, ou através do Shark. Eu tive um curso, sobre o sistema mais uma vez, então estou bem mais preparado para mostrar para vocês como é que funciona. Aprendi algumas funcionalidades. Desculpa, gente, estava com a câmera top, perdão, agora tá legal. Vamos tentar mostrar para vocês como é que funciona, como é que são as funcionalidades, o que a gente acredita que funciona, o que a gente acredita que não, e também alguns tipos de análise. Depois disso, gente, lá pro final do nosso bate-papo, quando for mais ou menos 6 horas, como hoje o TG está ausente, ele teve um compromisso, não vai poder fazer a complementação dele explicando outros tipos de estratégias quantitativas, eu vou falar um pouquinho sobre fractais. Durante uns 20 minutos eu vou abrir uns slides aqui, vamos falar de umas maluquices matemáticas e vamos tentar explicar para vocês qual é a natureza matemática do mercado, como é que é a característica matemática, como é que a gente consegue explicar através da linguagem matemática de uma maneira simples o mercado financeiro. Eu acho que isso pode abrir uma visão muito grande para quem gosta de bolsa, trabalha com estratégia quantitativa, faz análise técnica. Acho que vale a pena acompanhar. Estou vendo aí que o público está pequeno. É lógico que os nossos programas de segunda e os programas de quinta têm um público muito maior, mas eu acho que com o tempo as pessoas vão começar a gostar do tipo de estratégia, vão começar a gostar também dos outros setups que a gente vai ensinar aqui, alguns setups de análise técnica, mas não visual, numérica, muito bacanas. Acho que a gente vai ter um público bem grande, talvez no futuro até maior do que o nosso público do bate-papo de opções. Gente, mais do que isso, a gente vai, durante as próximas semanas, às quartas-feiras, ensinar algumas técnicas de rompimento, algumas técnicas de retorno à média que são muito legais. Se alguém tiver vontade de fazer alguma pergunta, algum comentário, quiser falar alguma coisa pra gente, o canal está aberto, pode deixar sua pergunta, o seu comentário, o seu bate-papo, que a gente vai responder ou tentar responder da melhor maneira possível. Vamos dar uma olhada nas notícias de hoje antes de começar o nosso bate-papo. Simplesmente eu vou abrir aqui as notícias, e dar uma ideia para vocês e principalmente a minha opinião sobre essas notícias, se eu acredito que elas são relevantes ou não. Então, primeiro, a gente teve uma série de notícias pela manhã sobre o PIB da Europa. A maioria, o quarto trimestre, o resultado do PIB do quarto trimestre na Europa, quarto trimestre de 2011. A maioria das economias tendo uma leve retração entre 0,1 e 0,3, alguma coisa assim. A França, que teve uma pequena alta, mas também quase significativa, 0,1, 0,2. Depois o lucro da BVMF caiu, é comum, o volume financeiro no ano passado foi horrível, no quarto trimestre pior ainda, acho que faz parte. Alguma coisa de Congresso americano tem notícia, mas também não é significativa. Notícias sobre a Gol, que vai reclassificar suas debêntures, e anteontem ou ontem saiu o balanço, o resultado da TAM, e as pessoas falando: poxa, por que a TAM teve um resultado ruim? Porque companhia aérea é mau negócio, gente, perde dinheiro, não comprem companhias aéreas, ou então não comprem quando elas estão em alta, e se comprar lá embaixo no fundo, depois que ela dá uma subidinha, vende. O Warren Buffett, o maior investidor da história, diz que tinha que existir um telefone chamado 0800 viciados em companhias aéreas. Quando desse vontade de você comprar ações de uma companhia aérea,
você tinha que ligar lá e o cara tinha que tentar te convencer a não comprar. E isso vindo da boca de uma pessoa que é dono de uma companhia aérea, né, que é a NetJets lá nos Estados Unidos. É muito interessante. Depois Cielo dizendo que não vai fechar capital. Banco do Brasil com lucro ótimo, né, um lucro muito legal, mas a gente já falou aí nas últimas semanas que lucro de banco não é uma coisa fácil de entender, porque existe uma massa de manobra, um volume que você pode manobrar diferente do balanço de empresa tradicional, que é um pouco mais rígido, que é difícil de se inventar resultado não recorrente ou prejuízo não recorrente. Em banco é fácil, porque tem a provisão, né? Aí você provisiona, depois você faz reversão da provisão para devedor duvidoso, e aí você pode dar aí uma ajustada no balanço. Aqui a Danone é um nome feio, mas você pode, por exemplo, deixar ele um pouco mais em linha com o seu competidor, ou mostrar um resultado um pouco maior do que o seu competidor para ficar um pouco melhor. Então, balanço de banco é algo que não dá para confiar muito, porque é meio difícil de avaliar. Aumentou o número de pessoas online aí, aumentou bastante, que legal, isso é bom. O que mais? Preocupação com o Petrobras continua. Petrobras complicada, né, gente? O mercado inteiro subindo, ela caindo, novamente hoje ela caiu. Ontem ela tem toda uma recuperada, chegou a estar subindo quase 5%, fechou com 3,5%. Tá complicada, né? Eu sou uma pessoa que defendo, gosto da Petrobras, acho que se o melhor negócio do mundo é uma companhia de petróleo bem administrada, o segundo é uma companhia de petróleo mal administrada, né? Essa frase me parece que é do Rockefeller, e é verdade, né? O Petrobras dá um belo lucro, mas o pessoal não está confiante não, ela continua com resultados muito ruins. É lógico que dos 17, 18 reais que ela veio no final do ano passado, ela está num preço até que bom, deu uma melhorada, mas está bem fraquinho. Gente, vamos abrir o software e começar a dar uma olhada nos nossos pares de long and short. Lembrando que o bate-papo não é sobre long and short, o bate-papo é sobre estratégias quantitativas. A gente usa o long and short como mais um tipo de estratégia quantitativa, né? Eu vou abrir aqui, ó, vocês já estão olhando a minha tela. Esse aqui é a cara do sistema, mas eu vou fechar, até que eu já dei uma testada, está funcionando legal. Eu vou fechar e vamos abrir ele de novo para vocês verem como é que a gente abre. Então tem que ir aqui, clicar em mercado e estratégia, estratégia de opções, e aí a gente vai clicar aqui em Pair Traders. Então aqui, ó, vou até aumentar o zoom para vocês enxergarem um pouco melhor. Diminuir isso aqui, também trazer isso aqui para cá. Pronto, acho que vocês estão olhando agora com um zoom bem mais legal. Vou até aumentar um pouco mais o zoom. E esse aqui é o nosso sistema. A gente vai apertar aqui em Pair Traders e aí carregando, legal. Gente, aprendi um monte de coisa legal. Vou ensinar para vocês hoje como é que a gente opera, como é que a gente faz para mexer direitinho nesse sistema. Deixa eu só ajustar um pouco mais o zoom só. Mexer aqui para ajustar o zoom. Pronto. Não estou conseguindo melhorar esse zoom não, mas vai assim mesmo, tudo bem, não tem problema. Então quais foram as coisas que eu aprendi sobre o sistema? Só um minutinho. Primeiro, você vai escolher, vamos fazer um exemplo aqui, vamos escolher ver todos os pares ON com PN. Se eu clicar aqui em ON com PN, eu vou ver todas as combinações de pares de long and short de ON com PN. E aí o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma métrica, um filtro. Então eu posso ver todos que estão com desvio padrão, né? Tem um desvio de variação, né, da média maior, né, uma variação de uma distância da média maior do que um desvio padrão, ou do que dois desvios padrões, ou do que 1,5. Então eu vou zerar. Eu quero ver todos os pares.
mesmo que não tenham nenhum desvio padrão, porque os que não têm nenhum desvio padrão são aqueles que têm maior correlação, são os que são mais fáceis de acompanhar, de analisar. Então, por exemplo, se você quiser ver todos os long and shorts mesmo, coloca todos que têm uma correlação maior do que, por exemplo, 20%, aí você, um long and short de ON com PN que tiver uma correlação menor que 20%, não vale nem a pena olhar, né? Então todos que têm mais de 20% de correlação e com uma distância da média de 0 desvios padrões, quer dizer, aquele que tem uma variação bem pequena, ele vai trazer um monte de pares aí para a gente analisar. Podem ver, a gente tem uma lista grande de pares e a lista é enorme. Ela começa aqui em Tectoy com Tectoy e ela vai até Inepar com Inepar, Comgás, Marco Polo, geradora Tietê, Gerdau, Telemar e assim por diante, Lame. Eu vou aumentar um pouquinho a nossa tela aqui para enxergar um pouco melhor. E você pode classificar pelo que você quiser aqui na maneira de classificar. Então, por exemplo, vamos ver o que tem a maior correlação. Se você clicar 2 vezes aqui, ele vai aparecer os com a maior correlação. O par com maior correlação é o long and short Vale ON com PN, sendo que a long na frente custa uns 3% a mais do que a short, que é a PN. Então a Vale ON custa um pouco mais que a PN, mais ou menos 3%. E nós vamos olhar o gráfico. Clicou aqui, ele mostra pra gente o gráfico. Então esse é o gráfico do par. E se a gente quiser aproximar um pouco, é só a gente clicar aqui, ó, e trazer um pouquinho para frente. Vamos lá, tá vendo? Aí a gente aproxima o nosso par, vendo aí só os 2 últimos meses, né? Ele tem batido muito nesse nível de 1,03 e voltado, né? Subido um pouco mais. Então, de repente, uma oportunidade seria a gente comprar na faixa de 1,3, nessa faixa que tá mesmo. Esse long and short, por exemplo, ele tá bom para comprar. E a ideia é vendê-lo com lucro de mais ou menos 1%. Então seria vender mais ou menos lá na faixa de 1,04. Então, o primeiro par que a gente está avaliando e achando interessante e pensando em montar seria long Vale ON, short Vale PN, comprando o par mais ou menos. Estou mudando de tela aqui, preciso enxergar um pouco melhor. Comprando a Vale ON e vendendo a PN, é um par interessante para a gente montar. Muito bem, deu uma mudada aqui na tela para a gente enxergar um pouco melhor. Legal. Para poder ver as perguntas aqui. Agora já podemos voltar aqui a olhar o nosso long and short. Vou até aumentar um pouco o zoom. Gente, o que a gente pode concluir, por exemplo, de ON com PN, e acho que é uma dica muito legal. Roxo, entendi o long and short, gostei, mas acho que não vou começar a fazer agora, quero aprender um pouco mais. O que eu poderia fazer para treinar? Um treino muito legal. Você tem Vale PN? Você carrega Vale PN na tua carteira? Legal. O que você pode fazer? Quando a proporção, o par tiver mais ou menos 1,03, né? O ratio tiver em 3%, quando a ON estiver custando só 3% a mais do que a PN, você vende a PN que você tem na tua carteira e compra a ON. 301, 302, até uns 0,35 dá. Ele está agora em 0,33, até uns 0,35 ou 0,34 dá para comprar a ON e vender a PN. Quando o par começar a subir
e essa média passar de 1,04, 1,04,5, aí seria o ideal você zerar uma parte. Roxo, e se eu vender as minhas PN, for para ON e a PN começar a subir e nunca mais parar de subir, eu não puder recompor a minha posição? Primeiro, não tem problema nenhum, porque você continua comprado em Vale, você só está comprado no ON e no lugar N. E lembre-se, com relação a eventos corporativos, é melhor estar long em ON do que long em PN. Porque quando há briga por controle, quando há alguém toma o controle da empresa, ou há algum tipo de possibilidade de acontecer uma mudança desse jeito, a ON explode, ela sobe muito mais do que a PN, mesmo se a empresa tiver tag along. Primeiro. Segundo, faça múltiplos lotes. Você não vai ter que alugar papel, você não vai ficar vendido em nada. Então, se você, digamos, tem 10 quilos de Vale e a proporção está em 3,5, vai lá, faz para 2 quilos com 3,5. Caiu para 3,3, faz mais 2 quilos. Caiu para 3, faz mais 2 quilos. Caiu para 2,5, faz mais 2 quilos. Voltou para 3 e pouco, desmonta o que você montou com 2,5. Com pelo menos 1% de ratio, você consegue fazer a operação. Em 2 quilos de Vale, você vai pagar R$15 para montar, R$15 para comprar o N, R$15 para vender a PN e na volta também mais R$32, vai custar R$60 para você fazer esse trade. E se você fizer o trade para digamos 2 quilos de Vale, você vai estar negociando sobre R$60 mil. Então a corretagem é 0,01. Se você conseguir spreads de 1%, e olhem o gráfico, está aqui o gráfico, o spread de 1% ele é possível, lá 3, 1,3 com 1,5, 2%, 1,3 com 1,4,5%, 1,5%, então dá para fazer tranquilamente. Vamos até olhar o gráfico de um ano, nesse aqui é um mês, desculpa, um ano está aqui, para vocês verem, por exemplo, como está valendo a pena comprar o N, como a N está barata, porque a proporção chegou a estar a 1,12, né, a 1,10 e 1,8 ultimamente aí, né? Ele fechou o ano mais ou menos com 1,7 e agora está 1,3. Roxo, e se a ON passar a PN? Não tem problema, continua carregando, elas pagam um dividendo muito interessante, muito próximo, não tem problema nenhum. A Maria de Souza está perguntando se tem que treinar. Sem dúvida, tem que treinar. Mas eu vou contar um segredo para vocês que eu nem podia. Aproveitando que tem pouca gente na sala, é o seguinte: vem uma ferramenta no Bonifinvest para automatizar essas coisas. Então, se a gente no Bonifinvest já tem o melhor sistema de long e short, a automação do sistema vai fazer com que a gente consiga operar muitos pares, e aí nós vamos poder fazer o que? Programar. Dizer, ó, eu quero montar isso com 0,3 e desmontar com 1,5, e o sistema vai fazer. Então é muito interessante. Vamos ver como é que está o par ON-PN de Petro. Par ON-PN de Petro parecido com o par ON-PN de Vale. Por quê? Porque de um ano para cá, no último ano, chegou a estar com uma proporção de 1,16 e agora a proporção está com 1,6, 1,68, praticamente 1,7. Então chegou a estar muito mais. E desde o começo, o máximo que a gente tem é isso aí. Olha como tem variação, como estando usando simplesmente a posição comprada em PN, você pode fazer arbitragens muito interessantes com essa tua Petro que está aí, que você está carregando com dor de corno, porque o preço médio está lá em cima. É uma alternativa muito interessante. Dá para fazer a mesma coisa em Gerdau, dá para fazer a mesma coisa em Bradesco, em Eletrobras, em Itaú. Muito interessante. Vamos ver agora alguns pares intrasetoriais que aí tem que ter um pouco mais de conhecimento, mas mesmo assim é interessante. Vamos ver, por exemplo, construção e transporte. Vamos em subsetor, vamos direto em subsetor. Vamos direto em setor de
construção e engenharia. E do outro lado também, construção e engenharia. Então a gente vai comprar construção e engenharia e vai vender construção e engenharia para ficar dentro do mesmo setor, do mesmo subsetor até. E vamos deixar o desvio padrão para lá, vamos só pedir os pares que tem uma correlação maior que 40%, só para a gente não ficar com aqueles pares que não tem correlação nenhuma. E aí aperta, e aí veio um monte de par. Olha que legal, a gente tem um monte de par. Podemos até filtrar um pouco mais, né? Podemos até colocar, vamos ver se a gente tem bastante gente com uma correlação mais alta. Ó, tem par aí tipo Rossi com PDG, tem 80% de correlação. E tem muito cara que tem mais até de 70%. Então vamos pegar todas as que tem mais de 50% de correlação e vamos puxar. Legal. E aí classifica por correlação. E olha lá, vamos dar que tem mais correlação para que tem menos. A Maria de Souza está perguntando se essa é uma boa forma de rentabilizar o papel. Lógico. E é muito mais seguro do que fazer lançamento coberto. Porque com lançamento coberto, se o mercado pipoca vai embora, você entrega o papel. Nesse caso não. Simplesmente você vai estar ou no ON ou no PN. Gente, conversa com os amigos, coloca isso em conversa, em bate-papo de fórum. Tá? Eu chamo essa estratégia de long long. Entendeu? Você tem... cuidado, é long long, é LL, tô brincando. É uma estratégia muito legal, porque você tem o portfólio, você carrega o portfólio e você simplesmente troca para uma outra empresa do mesmo setor, ou melhor ainda, para uma outra emissão da mesma empresa, ON com PN, né? Vamos ver aqui como é que é no setor de construção então. Vamos pegar primeiro a residencial Rossi com PDG. Olha lá, o spread é muito mais maluco, ele vai de 1,60 e pouco para 1,30. E olha que é um par que tem uma correlação alta. Vamos puxar aqui, ó. Vamos puxar aqui de 3 meses para cá. O que aconteceu? Ele estava com 1,50 e caiu para 1,20 e pouco. Depois subiu para 1,40. Depois caiu para 1,30. Eu acho que a gente ainda não tem nenhum padrão para definir se esse par agora está barato ou está caro. O que a gente tem é... Primeiro, nós vamos incluir 2 indicadores estatísticos para fazer alguns estudos. O pessoal do Sistema Sol está disponibilizando, liberando. A gente, quando configurou o sistema, a gente deixou ele mais simples mesmo. Ele é bem simplesinho para que a gente não se confunda. Mas eu pedi para incluir as bandas de Bollinger, então a gente vai conseguir enxergar as bandas de Bollinger. Uma outra coisa interessante com relação a esses pares. Se você tem residencial Rossi ou se você tem PDG, você pode usar esse conhecimento estatístico para migrar de um para outro. Por exemplo, você tem residencial Rossi. A proporção de residencial Rossi, ou então você tem, por exemplo, isso, está comprado em residencial Rossi. Olha como a residencial Rossi caiu comparativamente com a PDG. Olha como ele está muito mais baixo. Então, o que você tem PDG, por exemplo, desculpa, você tem residencial Rossi, você tem PDG. Olha como a residencial Rossi caiu comparativamente com a PDG. O que você pode fazer? Vende um pouco da PDG e compra um pouco de Rossi. Na hora que o spread subir, você vai lá e volta para a posição original. Se você tem, digamos, 20 quilos de PDG, o que você pode fazer? Ou você tem 500, 200 mil reais de PDG, você pode ir fazendo essas trocas, né, de um setor para o outro de 10 em 10% da posição. É muito interessante. Você pode ir de 10 em 10% da posição. Vamos ver qual que tem um desvio padrão alto. Vamos pedir aqui todos que tem mais do que um desvio padrão de distância da média do spread, e vamos ver então quais são os pares que têm correlação alta, mas que estão com muito afastados da média. Por exemplo, Even com Exetec.
Pô, são duas construtoras super parecidas, elas são de São Paulo, elas têm um cliente muito parecido, então a correlação delas é 57%, mas dá para você montar uma posição long em uma das duas e depois ficar fazendo arbitragem, ou então mais do que isso, você pode até fazer o próprio long and short. Nesse caso seria o que? Seria vender a posição Even, que subiu muito mais, vender a posição Exetec, porque subiu muito mais de um ano para cá. Olha como ela está alta e como ela está aqui acima, né, fora desse desvio padrão de um desvio, né? Ela está fora, ela está acima disso. Você pode vender a Exetec, que subiu muito, né, nesse último ano, e comprar a Even, que está mais barata, né? O que a gente precisaria fazer? Entender um pouquinho mais a situação de cada empresa, acompanhar um pouco mais de perto esse spread, porque o legal do spread long and short é você conhecer o spread, você conhecer as empresas, saber o que está acontecendo. Mas nesse caso específico é uma estratégia interessante vender Exetec, comprar Even e esperar voltar pelo menos para o meio, aqui para a média, para o meio desse desvio, para a proporção aí de mais ou menos 1,60, alguma coisa, e voltar para o seu spread. E de 2,80 para 2,60 é 0,20, dá uns 20% de corretagem, né? A Maria de Souza está falando que é uma forma de se proteger da volatilidade. É pura verdade. Por quê? Porque agora você simplesmente está correndo o risco de uma empresa ser melhor administrada e ter melhor lucro do que a outra, ou ter uma vantagem estratégica melhor do que a outra e ter mais lucro do que a outra. Você não está correndo um risco direcional de mercado, você está correndo simplesmente o risco intrasetorial construção, que é muito mais tranquilo de correr, oscila muito menos do que simplesmente comprar uma posição de bolsa ou vender uma posição de bolsa. Então é muito interessante. Vamos ver outros pares dentro da própria construção. Vamos olhar a cara dos gráficos e eu vou até baixar um pouquinho aqui, vou tirar isso aqui para a gente conseguir enxergar um pouco melhor ainda o gráfico. Olha lá, esse par é Gafisa com Even. Lógico, a Gafisa caiu muito mais. A Gafisa agora pode ser comprada, né? Tem gente de olho na Gafisa para comprar. Quem sabe fazer uma posição long Gafisa e short ou em Even ou em Exetec, por exemplo, pode ser uma boa, né? Você pode até vender mais do que uma empresa do setor, duas empresas tipo Even e Exetec, e comprar a Gafisa, acreditando que ela vai se ajustar, vai se equilibrar economicamente. PDG com Even. Aí olha que interessante, o par ele trabalhou muito tempo dentro de uma faixa de 1,10, retornava muito à média, depois ele afundou, ele está agora na faixa de 0,90 e olha, correlação média móvel atual, desculpa, ele está agora na faixa de 1,8, mas ele chegou a trabalhar abaixo de 1, né? E o que dá para fazer aqui? Dá para fazer entradas e saídas parciais. Você pode, por exemplo, vender esse par, né? Como é que você vende o par? Você vende a PDG e compra a Even, e se o par voltar para o nível mais ou menos de 1 para 1, você simplesmente desmonta, pode até entrar na posição comprada do par, se ele voltar aqui para baixo, abaixo de 1, e você fica arbitrando esse par, e é muito interessante. Para quem faz long and short, quais são os dois conselhos mais importantes que a gente pode ter? Primeiro conceito importante, diversificação. Então, em algum momento, se você fizer long and short, posição comprada de um, posição vendida da outra, é importante que você esteja em pelo menos 3 pares de 3 setores diferentes, porque se houver uma descontinuidade em um dos 3 pares, os outros 2 não vão te dar prejuízo, então você está bem diversificado, o teu risco de perda é bem menor. Segunda característica, se você está long numa posição e está short numa outra, você tem que ter stop. É muito importante a gente
colocar stop na posição, tá? Então, se eu montar ou desmontar, na verdade, né? Se eu vender esse spread a 1,10, quanto que eu teria que colocar o meu stop? A gente tem que fazer o cálculo de manejo de risco, tá? O que é manejo de risco? É o quanto de dinheiro eu estou disposto a perder sem que isso comprometa as minhas finanças. Se eu disser que é 2% do meu patrimônio, e se eu estou fazendo para 10% do meu patrimônio, poxa, aí o spread tem que oscilar 20%. Mas, se eu estou disposto a perder no máximo 0,20% do meu patrimônio, eu vou fazer esse long and short para 10% do meu patrimônio, com 2% de variação do spread, eu já tenho que pular fora. Posso fazer stop? Pode. Por quê? Porque você sai, perde o dinheiro, assume, mas se daqui 1 ou 2 meses o par tiver legal de novo, ou para vender lá em cima, a 1,15, 1,18, ou lá embaixo para comprar a 1, você vai lá, monta de novo, ganha 2, 3%, paga o seu stop e volta a trabalhar no long and short, volta a fazer lucro com as operações. É muito importante então diversificar e ter stop, porque quando a gente está vendido em alguma coisa sem ter o ativo para entregar, a gente está fazendo alavancagem, e a alavancagem é uma coisa muito perigosa. A alavancagem de long and short para volumes financeiros pequenos não é uma tragédia, mas é algo perigoso, e sendo algo perigoso tem que ter stop, né? A Maria de Souza fez mais um comentário, ela diz assim: e assim não tem que se desfazer do papel quando estiver nas oscilações. Na verdade, Maria de Souza, assim, com relação a fazer o long sim, né? Fazer as trocas sim, e ao long and short é importante ter stop, a não ser que você tenha uma posição muito pequena e que você esteja muito confiante de um spread, acreditando na empresa, mas aí entra outro tipo de avaliação, que é a avaliação fundamentalista, né? Avaliar avaliar o fundamento, a qualidade da empresa. A Babi está dizendo que não vai poder terminar o nosso bate-papo, mas ela vai assistir depois o vídeo e ela está dizendo boa noite. Então, boa noite, Babi, até a próxima. Gente, vamos ver agora um outro setor, tá? Vamos ver agora um outro setor. Vamos ver também intrasetorial. Vamos ver transporte. Acho que transporte tem bastante gente. Fumo, saúde, comércio, utilidades domésticas, hotelaria, lazer, computadores e equipamentos, programas e serviços, telefonia, energia elétrica. Vamos ver energia elétrica? Porque energia elétrica é um setor que oscila pouco naturalmente, que tem um spread, dá para fazer uns long and shorts legais. Primeiro vamos puxar todos os pares, independente da distância do desvio padrão da média pro ratio atual. Depois a gente vai escolher um desvio específico. Vamos lá. Vamos puxar consulta e vamos puxar todos os caras que tem mais de 50% de correlação. Então é só puxar aqui mais de 50% de correlação e a gente achou um monte de cara aqui. Por exemplo, primeiro par, o par que tem maior correlação, desculpa, vamos puxar aqui primeiro. O par que tem maior correlação, Eletro ON com Eletro PN, long em PN e short em ON. 87% de correlação, é a mesma emissão, né? ON com PN. Gente, nego ganha dinheiro com Eletro ON com PN, sabe há quanto tempo? No mínimo há 15 anos, porque faz 15 anos que eu tava no pregão lá operando e a galera já ficava fazendo troca de Eletro ON com PN e já dava dinheiro. Tinha duas rodas, a de Eletro ON e a de PN que era do lado, e aí os caras ficavam numa roda e na outra fazendo arbitragem, e era muito interessante. Conheci muita gente que pagou estudo do filho fazendo troca de Eletro ON com PN, que era a galera antiga lá do pregão. Depois a gente tem Semig ON com PN, depois a gente tem Semig PN com ON, e a gente tem aqui um long and short que tem uma correlação de 53%, que é Copel com Semig. Olha que interessante, Copel com Semig. Olha lá.
Copel com CEMIG está em tendência, né? Então é meio complicado da gente arbitrar, mas, por exemplo, se você tem Copel, perceba que a relação da Copel com a CEMIG ela é super negativa, né? A Copel caiu muito com relação à CEMIG, né? O par comprado em Copel e vendido em CEMIG é um par que o spread cada dia cai mais. Desde o começo, ó, ele chegou a estar custando mais de 1,60 e agora está abaixo de 1,20. Está em 1,10, tá praticamente 1,10 o par. E ele chegou no mínimo histórico e é ali que ele está. Então, eventualmente, eu acho que pode ser uma boa você comprar Copel e vender CEMIG. Acho que pode ser uma boa. A Maria de Souza está perguntando se é necessário ter o papel. Nesse long and short intrasetorial, que é long e short, você não tem que ter papel nenhum. Você vai fazer o que? Você pega, entra no seu Shark, você faz uma venda descoberta da CEMIG, e aí com o dinheiro da venda descoberta da CEMIG, você compra a Copel. E aí no final do dia, até às 5 da tarde, você manda um e-mail para aluguel@banifinvest.com.br e pede para alugar a CEMIG, que você vai estar short nela, e aí a Copel que você comprou entra como garantia para o aluguel da CEMIG e você fica tranquilo. Outra coisa, você precisa de mais ou menos, em garantia, 30% daquilo que o long and short custa. Então, se você tiver 100 mil reais numa corretora, você pode montar até 300 mil reais de long and short. Se você fizer isso no único par, tipo Copel com CEMIG, você é maluco. Mas se você fizer isso em 5, 6 pares de long and short e alavancar, sei lá, 1,5 vezes o seu patrimônio, poxa, é seguro, dá para fazer, mesmo com alavancagem. Poxa, você não tem a palestra da alavancagem, que a alavancagem é igual a usar droga, faz mal e tudo mais? Depende. Existem maneiras de você usar long and short, de usar a alavancagem com risco um pouco menor. Olha que interessante, então, é esse par. Gente, vamos ver outro setor. E terminar que daqui a pouco nós vamos falar um pouquinho sobre fractais, mas só um pouquinho, só para não cansar o long and short, que é uma matéria um pouco cansativa, né? Vamos fazer água e saneamento, ou vamos fazer telefonia fixa? Vamos fazer telefonia fixa. Vamos fazer um setor de telefonia, vai. Setor de telefonia. Então clica aqui, setor de telefonia, telecomunicações, está aqui. E o setor também de telecomunicações. E vamos puxar todos que têm correlação maior do que 50%. A maior correlação é Telemar AN com PN, depois Telemar PN com AN, depois BRTO com Telemar, Long BRTO, Short Telemar, TNLP4, as duas PN. Olha que interessante. Vamos ver quanto que está de desvio. Pouco, está praticamente igual à média. Mas esse spread 0,64, ele é um spread que oscila e tem oscilado aí entre 0,61 e 0,67. Muito interessante. Sendo que a BRTO subiu muito mais do que a Telemar nos últimos meses e até anos, porque a Telemar realmente andou sofrendo muito. Mas se você acredita um pouco na Telemar e não quer correr o risco direcional de estar comprado em Telemar simplesmente e a bolsa cair, e ela cair por causa da bolsa, você pode, por exemplo, comprar, né? A Telemar e vender a BRTO, que é interessante, vender esse long and short. E é uma espécie de hedge, como a Maria de Souza está afirmando aí no nosso bate-papo. Gente, são 7h01. Vocês estão a fim de ver um bate-papo sobre fractais? Eu vou conversar um pouquinho sobre fractais
E vou indicar um livro, aí se alguém quiser entender um pouco mais sobre fractais, aí pode depois ler o livro e ficar mais sabido sobre fractais. Vou jogar então a nossa tela para cá, só um pouquinho, e pronto, aqui já dá para ver. Legal. Fractais. O que são fractais? Então, vamos ver onde é que começa. Começa aqui. Muito bem. Quem é esse coroa aqui esquisitão? É o Benoit Mandelbrot. Parece um bebezão, né? Ele é um cientista que passou a vida inteira estudando o tal dos fractais, tá? Ele é o pai da geometria fractal. Então, em 1960 ele começou a pensar no conceito e o ano passado ele morreu. Eu queria ter estado com ele, não tive a oportunidade de estar com ele pessoalmente, mas ele morreu ano passado e foi um cara muito importante. Até o Mandelbrot, os cientistas encaravam as irregularidades da natureza como imperfeições. Então, por exemplo, vamos puxar aqui, ó, esse gráfico do long and short. Gente, vocês acham que é uma imperfeição essa forma de serrote que todos os gráficos têm? O gráfico que você puxar vai ter forma de serrote, vai ter serra, zigue-zague. Ó, tem um par aqui, ó, que é mais interessante ainda. Não, acho que esse aqui, BRTO contabilidade. Deixa eu só subir um pouquinho para mostrar o par para vocês. Olha, vocês acham que isso é uma coisa comum? Que isso é simplesmente uma imperfeição? É uma curiosidade? Ou vocês acham que tem algum padrão aí, né? Vocês acham que isso pode ser algo que a gente possa estudar e entender, e medir e ganhar dinheiro? É isso que o Mandelbrot descobriu, né? As pessoas diziam que, tirando as penugens de um pêssego, por exemplo, ele é liso. Mas a característica do pêssego é que ele tem penugem, né? Ele é aveludado, ele não é liso, né? Que uma laranja é uma esfera, só que tem umas protuberâncias. Não, uma laranja não é algo esférico, né? O Mandelbrot, a gente usava a geometria euclidiana. A geometria euclidiana, ela está limitada a quê? A círculos, semicírculos, triângulos, quadrados. Mas assim, esferas quadradas, círculos e cones, eles não são o que a gente vê na natureza. A natureza não é formada de coisas quadradas e triangulares, né? As nuvens, elas não são esféricas, né? Elas até podem ser representadas com esferas, mas elas não são esféricas. As montanhas não são cones, né? Elas têm uma formação geométrica própria, que é uma formação que a natureza gosta muito, que é a formação fractal. Depois, o fractal, então, é o modo como a natureza se distribui e se organiza. E existe uma ordem nas formas irregulares. Então, na verdade, não é uma desordem, não é uma bagunça. É algo que a gente pode entender e pode classificar. Então, um fractal é algo que apresenta uma simetria entre a parte e o todo. É uma outra característica, né? Então, por exemplo, o todo pode ser dividido em partes menores. Quando você tem uma coisa grande, que ao dividir em partes menores, ela tem uma característica, ela representa visualmente algo muito parecido com o todo, você tem um fractal. Porque o fractal é quando a parte se parece com o todo. Se você pegar um gráfico de um ano de um papel e um gráfico de um dia do papel e tirar a escala de tempo, não dá para saber se é um gráfico de um ano ou de um dia. E é por isso que o mercado é fractal, por isso que a gente tem que aprender sobre fractal. Porque na verdade às vezes é mais importante até do que aprender a ficar puxando reta, né? Ou achar resistências e suportes, né? Então o todo pode ser dividido em partes menores, cada uma delas um reflexo do todo. Por exemplo, a couve-flor, né? Couve-flor é assim,
né? E, por exemplo, qual a diferença entre uma gota d'água e um oceano? É só o tamanho, né? Se você tirar foto de uma poça d'água pequena e de um lago a uma distância muito grande e mostrar e não puser a escala, a gente não consegue saber qual é a poça d'água e qual que é o lago. Isso é um fractal, né? Então vamos continuar. E aqui, ó, a gente tem geometria fractal, identifica e mede esse tipo de padrão. Então vamos ver alguns exemplos. Isso aqui é um exemplo de um fractal. Se você pegar esse triângulo aqui e fizer 3 triângulos iguais, você tem uma forma igual à parte. O todo, que é o triângulo grande, é muito semelhante à parte. E você pode replicar isso de maneira infinita. Isso aqui se chama triângulo de... triângulo de Pincerberg, alguma coisa assim. Esqueci. Mas essa aqui é a curva de Koch. A curva de Koch ela é mais interessante ainda. Acho que vocês já viram isso. Pega um triângulo e coloca um outro triângulo ao contrário. Legal, você forma uma estrela. Depois você pega cada ponta da estrela e coloca também cada triângulo que sobrou, né? Cada ponta da estrela, cada pequeno triângulo que sobrou, e coloca um triângulo invertido nas suas pontas. Olha lá. Coloca um triângulo invertido nas suas pontas. E aí você replica isso uma vez e cada ponta que sobrou, você coloca mais um triângulo. O que você desfez? Você fez um floco de neve. Gente, que coisa interessante, né? Para que serve isso? Isso aqui serve para uma série de coisas. Se você pegar uma equação simples, que é uma equação de Z, né? Onde Z é 1, né? É igual ao Z anterior ao quadrado mais C. Se você simplesmente pegar qualquer número para C, se for um número irregular, e replicar isso de maneira infinita, você tem algo chamado Mandelbrot-Set. Mandelbrot-Set, se você procurar isso no YouTube, procura agora, acabou o nosso bate-papo, procura o Mandelbrot-Set no YouTube. Coloca uma trilha sonora qualquer, porque os sons que estão lá são ruins, e começa a perceber. A forma visual dessa equação, dos resultados dessa equação, se parece com um sistema complexo próprio. Parece, sabe com o quê? Com um universo próprio. Você vai ver, dentro tem rios, lagos, isso você forma com uma única equação, Z igual a Z quadrado mais C. É muito interessante. Então, eu só estou dando umas pistas do que são os fractais para a gente entender um pouco melhor. Então, o que isso tem a ver com o mercado? Em 1960 e pouco, convidaram o Mandelbrot para fazer uma palestra em Harvard. Ele fez um trabalho, ele veio de Paris, da França, ele é polonês, mas ele se radicou e morou na França há muitos anos, estudou, passou a infância na França, na Segunda Guerra Mundial, e tem passagem sobre a guerra muito legal também. E ele fez um trabalho sobre a distribuição das palavras, como as palavras se distribuem. E ele achou um gráfico, que era um gráfico que não era um gráfico da forma de sino, era um gráfico que tinha uma cauda muito mais longa, né? Era um gráfico parecido com a distribuição normal em forma de sino, só que a cauda muito mais longa e não acabava nunca. E esse gráfico era a maneira como as pessoas se comunicavam. Significava o quê? Que de todas as línguas existentes, todas as palavras existentes na língua inglesa, 80% do tempo a gente só usa 20% das palavras. E 80% das palavras, as mais difíceis, os vocabulários mais complexos, são usados só 20% do tempo. Isso é uma lei de potência. Quem descobriu isso a primeira vez nos estudos de distribuição de renda foi o Pareto. E aí na hora que ele chega em Harvard e olha no quadro negro da sala que ele vai fazer a palestra, ele vê um gráfico igualzinho o gráfico da distribuição que ele descobriu lá nas palavras. E esse é o gráfico da distribuição do preço do trigo, que é muito parecido com a maneira como a gente fala. Por quê? Porque tanto a linguagem quanto a escolha de preços são coisas feitas pelo homem, pela ciência social, pelo ser humano. E não está sujeito à lei da gravidade, está sujeito a uma lei que é a lei de potência, é a lei da concentração.
tanto a maneira como a gente fala, como a venda de discos, como a distribuição dos preços, ela é feita de maneira concentrada. 80% dos pregões, gente, não acontece nada, o mercado fica parado, parece que está no slow motion, o tempo anda devagarzinho, é cansativo. 20% do tempo acontece 80% do movimento, 80% da volatilidade. 20% do tempo acontece tudo, em 80% do tempo não acontece nada, acontece 20% das variações. E você pode pegar isso em um ano ou em um dia. Provavelmente 80% da variação do mercado acontece, de um dia acontece entre o fechamento e o gap de abertura. O resto do dia, gente, acontece quase nada. Pode ver. Se a gente tirar o gap entre o fechamento e a abertura de todos os gráficos e colar uma ponta na outra, como se não tivesse tido gap, como se o preço fosse simplesmente linear, como o Black-Scholes coloca no trabalho dele e o Samuelson, todo mundo que usa as finanças modernas, aquelas mais tradicionais, que é capitalização contínua, você vai ver que um gráfico totalmente volátil se torna um gráfico sem graça. Por quê? Porque 80% da brincadeira, né, do intradiário está no gap entre fechamento e abertura. Então, esse foi o recado que eu quis dar para vocês. Esse foi a brincadeira, o ensinamento que eu quis dar para vocês com relação a como o mercado se comporta. Então, a Maria de Souza está perguntando se palavras e expressos são todas feitas pela razão humana. É isso mesmo, é isso mesmo. É feito pela razão ou pela irracionalidade humana também, porque preço é uma formação de razão com irracionalidade, né? E a linguagem também tem toda uma coisa intuitiva e tudo mais. Então, gente, vamos falar mais de fractais. Deixa eu ver se tem mais algum tipo de eu acho que é mais ou menos isso. Por exemplo, você pode ter dinheiro num fundo de investimento em que 80% do tempo ele vai bem. Só que 20% do tempo que ele vai mal, ele vai muito mal. Vocês sabiam que o Black-Scholes, o Black é um cara que eu sou fã dele desde os 18 anos de idade. O Scholes é um cara que eu já fiz pergunta para ele, assim, por mais que eu acho que tem muita limitação no trabalho deles, que a gente já superou o trabalho do Scholes até hoje, eles foram caras que ganharam o prêmio Nobel, né? O Scholes e o Merton. O Black não estava vivo para ganhar, mas olha lá, os primeiros a usar a distribuição normal e a perder dinheiro com isso foram esses caras, ó. O Scholes, que é esse cara aqui, e o Merton, Robert Merton, né? Que é o outro cara que ganhou dinheiro com o modelo de Black-Scholes. Olha a cota do fundo dos caras. 80, 90% do tempo os caras ganharam muita grana. Esse foi um fundo. Esse fundo teve bilhões de dólares nos Estados Unidos. Entre 94 e 98, o LTCM foi de $1 para 4. Os caras ganharam 400%, 300 e tantos por cento. Só que em um único mês, os caras quebraram. Então, essa é a característica das distribuições do mercado financeiro. Elas não são lineares. Outra coisa, uma verdade de ontem não é uma verdade de hoje. Por quê? Porque a gente tem a lei da potência. Então, o conhecimento necessário para entender um pouco mais do que a gente está falando, ele é um conhecimento que precisa de uma certa leitura, não há muita complexidade, mas assim, um livro muito interessante sobre fractais é um livro chamado Mercados Financeiros Fora de Controle. A gente tem uma lista de livros sugeridas lá na área de downloads do Banif Invest, área de planilhas. Podem baixar e a gente tem uma lista completa de livros e tem lá Mercados Financeiros Fora de Controle. O autor é o próprio Benoit Mandelbrot. Eu vou escrever o nome dele aqui. Quem estiver vendo o vídeo depois é Benoit, né? Eu vou pôr aqui na tela o nome dele para vocês poderem escolher, né? Comprar o livro.
O livro, acho que teve uma reedição dele, então dá para comprar. Se vocês não conseguirem, eu tenho umas cópias, eventualmente podemos fazer aí uma cópia. E o nome do cara é esse aqui, ó, Benoit Mandelbrot, Mercados Financeiros Fora de Controle. Gente, era mais ou menos isso que eu queria falar hoje. Melhoramos bastante, né, o nosso bate-papo sobre long and short. Vamos tentar sempre criar esse tipo de linguagem, um pouco da parte técnica, um pouco de conhecimento no final do dia. Quem sabe podemos falar semana que vem sobre um pouco mais sobre esse fundo LTCM, como é que ele aconteceu e tudo mais. Vamos escolher uma palestra legal para semana que vem, mas não deixem de participar do programa da semana que vem. Cada dia a gente vai ensinar um pouquinho mais sobre arbitragem, sobre estratégias quantitativas, long and short e cálculo, matemática um pouquinho, porque sem matemática a gente não consegue viver no mercado financeiro. Gente, muito obrigado para todo mundo, uma ótima quinta-feira, e amanhã às 6h20 vamos falar de opções complexas, opções avançadas, boi, vaca, ratio e coisas assim, tá bom? Um abraço para todo mundo e até amanhã.